vamos nessa que tá bom a beça. 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 Itatiaia. Thiago Reis. Não foi um título, foi muito mais do que isso. O 5 de setembro de 1965 entrou para a história do futebol mineiro pelo fato de ele ganhar um palco à sua altura. A inauguração do Mineirão, depois de 5 anos de obras, colocou o estado em outro patamar. E a Rádio Itatiaia tem participação importante neste processo. Quando as obras andavam em ritmo lento, foi a emissora, guiada pelo título brasileiro de 1962, conquistado pela seleção mineira em janeiro de 63, que encabeçou a campanha para o término do estádio. E assim aconteceu a arrancada para que o Gigante da Pampulha se tornasse um dos símbolos de Belo Horizonte, numa marca do futebol mineiro e num sinônimo de emoção. Foi no gramado do Mineirão que América, Atlético e Cruzeiro escreveram as principais páginas de suas histórias. Domingo é dia de Mineirão, radinho na mão, Itatiaia no coração. Domingo é dia de Mineirão, radinho na mão, Itatiaia no coração. A Itatiaia esteve ao lado do Mineirão em todos os momentos. Eduardo Costa. Faltava ar, mas o circo estava garantido, principalmente entre nós, com a construção do Mineirão. As obras duraram 6 anos, a Itatiaia acompanhou tudo. O engenheiro Gil César Moreira de Abreu não vai esquecer a madrugada na qual centenas de homens concretaram a última viga do estádio. Bem, isso foi, não sei nem quem é que sugeriu, né? Porque na realidade nos últimos 30 dias eu estava morando aqui, né? Estava dormindo aqui. E também alguns colegas meus, porque era um revezamento, nós éramos 12, comigo 13, né? Então esse grupo que fez isso tudo virou uma pequena família. E alguém então sugeriu que no dia da última concretagem nós todos subimos para concretar a viga e de repente aparece lá a Rádio Itatiaia, né? O seu Oswaldo Faria, se não me engano, o seu Fernando Sasso. E foi feita essa concretagem, eu perguntei ao Oswaldo, essa hora da madrugada, ele falou, mas aqui a rádio tem ouvinte às 24 horas, uma coisa assim, né? Então essa foi uma passagem singular também, né? Foi uma confraternização nossa que a rádio participou, demonstrando que ela tinha presença permanente aqui na obra, né? Gil César Moreira de Abreu, falecido em março deste ano, foi o engenheiro responsável pela obra. Antes mesmo do jogo de abertura, o narrador Alberto Rodrigues lembra que a emissora transmitiu o treino da seleção mineira. Engraçado que não foi o primeiro gol, talvez seja mais importante, não foi na sexta-feira, quando o Oswaldo telefonou para mim, eu trabalhava numa companhia de seguros, Atlântica. Alberto, amanhã você tem que estar lá no Mineirão, hein? 4 horas da tarde, nós vamos narrar o treino da seleção mineira. Então fui no Mineirão, às 4 horas da tarde, a cabine não estava pronta ainda, puxaram um fio, né? E eu rediei aqui bancada lá, primeiro treino da seleção brasileira. Nós abrimos para o Rádio de Minas os caminhos de todos os continentes. O Mineirão vai ser inaugurado neste domingo. Foi uma satisfação muito grande para mim que narrei o segundo tempo. O Valdir Rodrigues narrou o primeiro. Nós éramos os 2 locutores da rádio naquela época. E tive a felicidade de narrar o primeiro gol do Mineirão contra o River Plate, o do Bugler, no lançamento do Dirceu Lopes. O que representou o Mineirão para o futebol mineiro, para o estado, e qual foi o papel da Rádio Itatiaia na ideia, né, na idealização do Gigante da Pampulha, Alberto? Foi tudo. A redenção do futebol mineiro. A inauguração do Mineirão. O Mineirão foi feito para a redenção do futebol mineiro. Depois de inaugurado, vieram os grandes times como o Cruzeiro, o Atlético, o América. E o futebol mineiro passou a ser também um futebol igual o futebol carioca e paulista, né?
Não fosse o Mineirão, evidentemente que nós não estaríamos nesse grande futebol que é o futebol mineiro de hoje. O dia específico da inauguração, Alberto, você tem na memória como foi ir ao estádio, tantos e tantos e tantos anos depois, o momento especial de estar ali naquela cabine? Você tinha noção do que aquilo representava? Porque geralmente a gente não tem noção quando está vivendo. Eu era novo ainda, novinho, né? Então não tinha aquela noção da grandeza do Mineirão. Na inauguração, no dia do jogo, né? Pela manhã eu já fiquei meio nervoso, tem que narrar o primeiro tempo e tal. Fui cedo para o Mineirão. A rádio abriu a jornada mais ou menos às 10 horas da manhã com o Oswaldo Faria, né? O Fernando Sassi era o comentarista, os locutores, Emanuel Carneiro era um dos laterais, naquela oportunidade. Então foi uma experiência muito gratificante para mim. Quer dizer, eu que estava praticamente começando no rádio naquela oportunidade, tive a honra, o prazer de narrar o primeiro jogo do Mineirão ao lado do meu amigo Valdir Rodrigues. Foi sensacional, realmente. Itatiaia, audiência total no futebol. O Screte campeão de Minas. É bola no campo. É a emoção dos estádios. É o melhor futebol do mundo no som internacional da Itatiaia. Em ação, o primeiro time do rádio. Em 2000, quando o Mineirão completou 35 anos, Fernando Sasso, um dos grandes nomes da imprensa mineira, também relembrou a transmissão pioneira da Itatiaia. Fernando Sasso. 35 anos atrás, aliás, não no dia 5, no dia 3, uma sexta-feira, com um telefone emprestado pelo nosso bom amigo Chafi Ferreira, o Temer. Nós puxamos aquela linha lá de longe e tal, e transmitimos ali da pista, ali embaixo, exatamente. O treino da seleção mineira, aliás, jogar contra o River. E no domingo nós todos estávamos aqui, inclusive a Rádio Itatiaia tinha um programa chamado Matinal Esportiva, aos domingos às 9 horas da manhã, que fazia antes, que faz hoje Bola Premiada, e nós começamos a falar daqui meia-noite, 0 hora em ponto. Mas nós já tínhamos falado antes. No dia que jogou o último carrinho de concreto, o Oswaldo gravou com o Gil lá em cima, eu estava lá perto. Você falou, o Oswaldo foi um batalhador aqui, como tivemos outros companheiros. E você sabe quem foi o primeiro locutor a cumprimentar os torcedores que chegaram ao Mineirão naquele 5 de setembro de 1965? Esse papel coube a José Lino Souza Barros, nome famoso da Itatiaia. José Lino. Ora, rapaz, é uma coisa que parece uma bobagem, mas marcou. Eu fui o primeiro a falar, as primeiras palavras do Mineirão, 7 horas da manhã. Torcedor, seja bem-vindo ao estádio Magalhães Pinto. 7 da manhã? 7 da manhã. Porque tudo começou... Foi um dia inteiro de evento. O dia inteiro. Até o jogo, com o famoso gol do Bugley, o Cambau. Mas foi o dia inteiro de festividades, banda de música, o Cambau. E... A gente é acostumado com Independência, de repente ver aquele gigantão, a gente ficou empolgado, foi uma coisa maravilhosa. Qual foi então a primeira frase, Lino? Torcedor, seja bem-vindo ao estádio Magalhães Pinto. A sua lembrança, Lino, pessoal, como é que foi o seu dia? Imagino, para chegar às 7 da manhã, para começar a falar às 7 da manhã, você chegou de madrugada no Mineirão, quais foram os preparativos para aquele dia? Olha, os preparativos, deixa eu explicar para você uma coisa. Tinha um bar ali na Floresta, o bar era do Monteiro, e a imprensa frequentava lá. E o Gil César chegou lá um dia com as plantas do Mineirão, olha só, alguns poucos anos antes da construção do Mineirão. Foi 65, portanto, por volta de 62, por aí. Ele chegou com as plantas mostrando aquilo, e ele ainda chegou assim, olha, a iluminação já é preparada para a TV em cores. Claro que não havia TV em cores, que a Copa de 70 lá no México era em cores, mas aqui no Brasil era preto e branco. E ele falou um negócio, olha, o Mineirão é tão moderno que se um jogador chutar uma bola e ela subir e apagar a luz, antes da bola tocar o gramado, a luz já voltou. Eu falei, Gil? Que isso, Gil? Quer dizer, era um estádio assim, cheio de empolgações. Então a gente esperava aquilo assim como você espera um grande fato da sua vida particular. Então quando o Gil convidou a mim e ao Roberto Márcio para sermos os locutores do Mineirão, eu falei, gente, mas que coisa legal participar dessa festa, dessa data, dessa inauguração. Legal, a gente fica feliz com essas coisas. Em
Em 2002, quando o Mineirão completou 37 anos, Emanuel Carneiro lembrou, na turma do bate-bola, que o estádio foi o grande divisor de águas do futebol mineiro. Emanuel Carneiro. Há 37 anos, a esta hora, já havia terminado o jogo Seleção Mineira 1, River Plate da Argentina 0, inaugurando o Mineirão, no dia 5 de setembro de 1965. O segundo estádio coberto do mundo e o mais moderno naquela época. De lá para cá, muita coisa se passou, muitas emoções no Mineirão, muitas decepções, mas tem uma coisa que é inegável. O futebol mineiro tem um divisor de águas, antes e depois do Mineirão. Foi o estádio Magalhães Pinto que botou o futebol de Minas no primeiro patamar do futebol brasileiro. Grande personagem da inauguração do Gigante da Pampulha, Buglé afirmou em entrevista à Itatiaia em 2005 que não tinha dimensão da importância em marcar o primeiro gol do estádio. Olha, eu era muito jovem, não sabia nem a repercussão que teria na minha vida daí para frente sobre o gol. Para mim, foi um gol numa jogada bem tramada, que naquele tempo o esquema era 4-2-4, então quem jogava no meio tinha que saber passar bem e defender. Numa jogada bem tramada com o Dirceu Lopes, tive a felicidade de completar para as redes, mas não sabia que realmente daria um status tão grande igual tem sido nos meus dias de hoje. Minuto e meio de jogo, segundo tempo 0-0, Minas Gerais versus River Plate, inauguração do Mineirão Itatiaia na festa de inauguração do estádio Governador Magalhães Pinto. Agora Buglé tentando geral da Silvestre, correm pelo meio, a defesa do River para sem saber quem marcar, a bola se adianta, sai Cate do gol, atenção, vai chegar primeiro, atenção Buglé, chegou primeiro no que Cate, vai marcar, atenção, lá vai Buglé, chutou pro gol, atenção, pra passa, gol! Seleção Mineira, Buglé, depois de uma falha do goleiro Gatti, falhou inteiramente, saindo mal, deu a impressão que ia pegar a bola, mas foi mais esperto o Buglé, aparecendo surpreendentemente, Buglé, gol de Minas Gerais, o primeiro gol do Mineirão, Buglé, quando eram decorridos 2 minutos de partida, explode a torcida aqui no Mineirão, Minas Gerais 1, River Plate da Argentina 0. Itatiaia, 70 anos. Hoje destacamos a inauguração do Mineirão, o grande palco do esporte mineiro. Apresentação: Thiago Reis. Produção e edição: Michel Ângelo e Alexandre Simões. Sonoplastia e trabalhos técnicos: Sérgio Coelho e Thiago Castro.